Filipenses, capítulo 1, eu pelo menos pensei no 12 ao 26. O Sérgio continuou, não sei se é o posterior de 26, aí você... Não, na verdade seria de 27 a legal, aí final, você, mas... Aí você continua, eu falo aqui, aí você dá um close. Não é nada... Que é bacana, né? Vamos parar, não. Alguém lê para nós, então? Esse é o leitor oficial. Lê você então, Sérgio, que você está mais no microfone. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Deixa eu ver, hoje eu parei diante desse texto porque Filipenses não é uma carta que eu normalmente leio, a não ser alguns textos. Então eu quis dar uma leiturinha e eu, pensando, orando, eu acho que eu consegui chegar assim numa coisa bacana. Eu não sei se eu vou conseguir reconstruir aquilo que eu falei para mim mesmo, porque quando eu tento pensar na coisa, eu imagino falando. E eu fui construindo de um jeito assim bastante, vamos dizer, caótico, mas... E, puxa, no fim eu falei, nossa, bacana, né? Então deixa eu ver se eu consigo relembrar o caminho que eu fiz, sem ser muito chato, ou mais chato do que o normal, aquilo que eu pensei, né? Bom, Paulo, no início, a gente viu que ele trazia muita alegria, e ao mesmo tempo ele falava do sofrimento dele, um jogo entre alegria e sofrimento, entre amizade e distância, e no fim ele coloca tudo no fundamento da graça de Deus, né? Então ele lança para a graça todo esse envolvimento que ele tinha com aquelas pessoas de Filipe, da cidade de Filipe, os filipenses. E a graça era essa questão que unia os dois grupos, Paulo e a igreja local, né? E nisso ele tinha muita felicidade. Agora ele entra nesse ponto e ele começa a dizer o seguinte: eu quero, irmãos, certificai-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu fiquei pensando primeiro
fiquei assim um tempo bem longo pensando nisso e pensando numa discussão que nós já tivemos aqui no nosso grupo, e eu vou de novo puxar a sardinha para o meu braseiro, para o meu e do Sérgio, né? Eu e o Sérgio brigamos com os demais na questão básica da determinação, do envolvimento de Deus determinando as coisas e, vamos dizer, uma certa contingência ou uma certa aleatoriedade nas coisas que acontecem na nossa vida, né? E aí nós entramos na época numa discussão entre a salvação ser predeterminada, predestinada, ou a questão do livre-arbítrio. Poxa, mas aqui é totalmente a meu favor. Eu vou te mostrar que não. É aí que eu quis chegar, tentando destruir a sua tese, né? Aparentemente é isso, que Deus me coloca numa situação, Deus está no governo da situação, me coloca numa situação, e eu ali vendo a mão de Deus, falo, puxa, que legal, estou sendo esfolado vivo, porque Deus me colocou nessa desgraça dessa cadeia, né? Então Deus determina todas as coisas. A outra situação é situação, vamos dizer, contingencial. Aqui me parece o seguinte, eu vou puxar a sardinha para o meu lado do Sérgio. Parece-me que Paulo está dizendo o seguinte, eu não sei por que eu me enfiei nessa enrascada. Não tem demônio que me pôs na cadeia, e eu não estou dizendo Deus me enviou à cadeia. O fato é que eu abri o olho de manhã e eu estava preso, né? Eu estava acorrentado no meio de uma prisão fétida romana de 2000 anos atrás. Isso é um fato. Não sei como eu cheguei efetivamente a esse fato. Não vejo nenhuma ligação causal, nenhuma ligação de, vamos dizer, destinação divina na minha vida, ou uma ação demoníaca na minha vida, que me levou a essa situação. O fato é que eu acordei lá. Estou numa cadeia. Ora, agora eu estando diante dos meus algozes na prisão, eu abro o olho e falo, o que vou fazer? E aqui começa, eu acho, a experiência que a gente tentou falar quando a gente leu o início de Tiago. Na minha leitura da Bíblia, é o seguinte, Deus não está, o Deus do Novo Testamento, não está a priori, ou não está antes dos fatos, determinando os fatos. Mas Deus está, quando eu abro o meu olho e me vejo numa circunstância, e eu posso, como cristão, falar como essa circunstância redundará a partir de que eu estou vivendo em algo que faça o Evangelho progredir na minha vida. Não são as circunstâncias que são programadas por Deus ou dirigidas por Deus para que eu possa ver a glória de Deus. Mas, ao contrário, eu estando numa situação, como que eu vivencio o sagrado e a presença de Deus a despeito dessa situação? A minha vida ganha sentido, o progresso do Evangelho ganha sentido na minha vida, não porque Deus me dirigiu àquela situação, mas eu estando na situação, eu vejo Deus. Entende a diferença sutil que eu estou falando? Uma coisa é, puxa vida, daqui 5 anos eu sei que Deus vai me levar para aquela situação, porque eu tenho orado e buscado, blá, 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 né? Como se houvesse um grande planilhamento divino sobre a minha vida, me conduzindo necessariamente para uma situação. E aí eu chego naquela situação e falo, glória a Deus, porque isso tinha que acontecer na minha vida planejadamente por Deus. Outra coisa é, eu não sei absolutamente o que vai acontecer semana que vem. Mas quando eu estiver lá, Deus vai estar comigo. Então, peraí, só dá uma voltadinha aí. Você falou que quando acontecem coisas planilhadinhas, que na sua opinião não existe isso. Não, eu estou dizendo o seguinte, o que me parece que Paulo está falando aqui não é
Deus planejou eu estar preso, ou não falou muito Nessa menos situação dele. nessa situação Certo. específica da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos lendo só Paulo aos Filipenses. Nós não estamos lendo Gálatas, não estamos lendo Romanos, não estamos lendo Corinto, não estamos lendo nada. Então, nós estamos hoje, há 2000 anos atrás, numa cidadezinha da Ásia Menor, lá perto da Grécia, chamado Filipe. E nós recebemos uma carta de um cara que a gente adora, um amigão nosso, que infelizmente está longe daqui, mas mandou uma carta por um portador, possivelmente Timóteo, e estamos lendo. E estamos lendo aqui falando o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não está dizendo, Deus me colocou nessa situação por conta do Evangelho. E muito menos está dizendo, o inferno se levantou contra mim e os demônios em guerra tentaram paralisar o Evangelho e eu estou preso em cadeias. Não. Quero que vocês tomem ciência do seguinte: eu estou numa enrascada. Mas, antes de paralisar o Evangelho, isso está servindo para o progresso do Evangelho. Ou seja, a circunstância, onde que eu quero chegar nisso daí? A circunstância, aqui está a chave que hoje eu fiquei pensando. Nós podemos fundamentar a nossa fé nas circunstâncias. As circunstâncias vão dizer para nós se nós somos abençoados ou se somos amaldiçoados. Se somos filhos de Deus ou estamos indo para o inferno. Se somos homens de fé e mulheres de fé ou somos perdidos no mundo. Então, se as coisas acontecem bem, eu ando com Deus, eu dei o dízimo bonitinho, fui à casa do Senhor, orei, e o Senhor, com a bênção apostólica, me levou a tudo acontecer legal. Olha como eu sou bonito, porque eu tenho um carro importado, moro no Morumbi, tenho uma mulher linda, filhos maravilhosos, tudo acontece bonito na minha vida, porque eu sou uma pessoa abençoada. Isso mostra a bênção de Deus na minha vida. Aí acontece a coisa desgraçada, né? Minha mulher me dá um chute, meus filhos me deixam, eu vou morar debaixo da ponte. Deus, qual foi o pecado da minha vida, onde eu pequei, maldito homem que sou. Isso eu estou vivendo por circunstâncias. Paulo está dizendo, no meu ponto de vista, o seguinte: a situação que eu estou não diz o que eu sou. E eu estou aqui, a despeito da situação, o Evangelho progride. Não é o lugar que eu estou, não é a condição que eu estou, não são as pessoas o que estão fazendo comigo, nada disso está falando sobre o Evangelho. E são situações circunstanciais que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. O Evangelho progride. Progride aonde? Em mim. Ele vai explicar um pouquinho melhor. Para mim, o que você está falando não tem muito a ver com... São dois assuntos diferentes. Sim, primeiro é o seguinte: você está numa enrascada, você está com Deus. Você está bem, você está com Deus. Até aí tudo bem, é isso que eu estou entendendo que você está falando agora. Agora, a questão de Deus programou isso na sua vida ou não, é outro assunto. É outro assunto, mas está intimamente ligado. Se eu sou um cara santo, se a minha vida é santificada, então Deus programa para a minha vida a bênção. Não, necessariamente. Não, é isso que eu estou falando. Circunstâncias, os fatos da minha vida, todos, não tem nada a ver com uma relação minha com Deus. Então, aonde estaria uma programação num fato que eu chamo de circunstancial? Deus não programou nada. O fato é, você chegou lá e quem é que você se encontra? Você se encontra com o teu desespero, com a tua angústia, com o teu desânimo, ou se encontra com Deus? Agora, se encontrou com Deus porque Deus levou você... Mas é que você, Marcos, está levando a gente a pensar que se eu tenho Deus, só vai acontecer coisa boa para mim. Não. E se eu não tenho... Eu estou dizendo o seguinte, então vamos falar outra coisa. Mas o que eu quero dizer Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar outra eu coisa. posso entender o seguinte: se eu estou numa situação ruim, Deus pode ter me colocado naquela situação ruim. E eu estou dizendo para você que a situação ruim ou boa não tem nada a ver com Deus te colocou lá. Porque a outra leitura é o seguinte: Deus me provou a fé. Certo. Ora, eu precisava, eu estava tudo bem, e Deus então, para provar a minha fé, me pôs
espinhos na carne, me pôs angústia, me fez a Esther sair de casa, fez tudo, porque Deus queria provar. Não, a Esther sair de casa não, a Esther te mandar fora. Fora de casa. A Esther ficar com todo o patrimônio, dar um golpe. E eu ficar andando, porque Deus quis provar. Eu ainda estou preso num fato circunstancial, porque a minha fé depende ainda de um dado circunstancial. O que está acontecendo na minha história? Porque Deus programou aquela desgraça para ver a minha resposta. Eu estou falando, nem um, nem outro, porque então nós teríamos que dizer o seguinte: olha, para que a minha fé cresça, eu tenho que passar pelo fogo necessariamente. Eu tenho que ser provado para que tire a borra e tire a sujeira. Então Deus me põe no inferno existencial para que depois eu saia revigorado na fé. O que eu estou lendo aqui é o seguinte: não significa nada. Eu estou numa desgraça e eu não leio Deus me pôs nisso porque Ele quer me provar, e Deus não me pôs nisso porque eu tenho um pecado oculto. Nem a provação e nem o pecado oculto tem a ver com circunstância, tem a ver com Deus. A circunstância pode acontecer na minha vida absolutamente aleatório, aconteceu, Não, isso mesmo porque essa questão da soberania, da vontade de Deus, né, se fosse nesses termos que Deus determinou, é fácil você falar quando a coisa é boa. Quando a ação é uma ação boa. Não, foi Deus, quando o resultado é bom. Mas na história da Bíblia e dos personagens bíblicos, nem sempre isso aconteceu. Você não pode dizer sobre a história de José, por que Deus faria isso? Faria José passar o que passou. É um exemplo, ótimo exemplo para Deus falar assim: putz, estava tudo mas tinha não uma tem razão. menção disso. Eu posso querer ler o que eu e o Sérgio estamos falando, o seguinte: eu posso querer ler que Deus colocou José na masmorra, mas não tem nenhuma menção na Bíblia que Deus pôs José na masmorra. José foi para a masmorra. E quando ele chegou na Deus masmorra, abençoou José porque José não se esqueceu de Deus na masmorra. foi posterior. Então, por exemplo, o Davi comete um adultério. Isso é predestinado por Deus. Deixa eu voltar. Entendeu? No José. Você fala, Não, eu não quero sair de Filipenses. Eu quero adiantar. Essa é a minha tese, porque se eu desmoronar essa tese, eu não vou conseguir chegar no versículo 24, que é o centro do que eu quero falar. Eu só estou armando um circo aqui, pegando, vamos dizer, um ponto que para nós é polêmico, mas que para mim é necessário agora, para que dê uma coerência. O que eu quero dizer é o seguinte: a experiência cristã não é uma experiência da direção de Deus sobre os acontecimentos. A experiência cristã é uma experiência de liberdade dos acontecimentos e de encontro com Deus a despeito dele. Quando eu me encontro com Deus a despeito dele, eu tenho a experiência cristã do que Paulo vai me chamar de libertação, e essa libertação traz sobre nós uma alteração profunda da minha visão de vida. É o que eu estou lendo aqui com Paulo. Eu queria, se eu conseguir construir isso, eu não quero que você mude a tua opinião, só quero mostrar a minha opinião. Dá para você repetir que foi meio... Tá, então vamos lá. O que Paulo, o que eu queria demonstrar aqui é o seguinte, ou apresentar uma possibilidade é o seguinte: a experiência cristã não é uma experiência de que eu me acomodo num Deus que vai dirigir os fatos e os acontecimentos em prol do meu benefício final. E hoje estou vivendo falando, eu estou tranquilo porque lá no futuro Deus já acertou as coisas. Pode não dar nada certo. Isso. A experiência cristã é, a despeito dos acontecimentos da minha vida, eu me encontrarei com Deus sempre. E esse a despeito do acontecimento me traz o que Paulo vai chamar de libertação, que ele usa essa palavra libertação aqui no meio, que vai me trazer uma libertação tal que terá como fruto uma profunda mudança no enfoque da minha existência, e que altera
toda a visão que eu tenho da vida. Traz um problema sério, mas traz também uma grande saída para mim. Né? Qual o problema sério? Já vou adiantar. Paulo, no meio do caminho, fala: eu preferi estar morto. Esta é o perigo da existência da liberdade cristã. Ora, é melhor eu morrer, porque eu já encontrei com Cristo. Eu fiquei tão livre da minha existência circunstancial, das coisas corriqueiras, dos probleminhas e dos problemões, isso não me afeta em nada, de tal forma que eu sou livre da vida. Portanto, que bom se eu morrer. Ele chega nisso. E é isso que eu quero discutir. Mas para isso eu preciso partir dessa proposição. Gente, o cristianismo não é uma direção dos fatos por Deus para que eu atinja um bem-estar. Não. Meu bem-estar é, a despeito de todos os acontecimentos, eu encontro com Deus lá. E esse encontro com Deus me traz a liberdade. Eu fico livre do quê? Da própria circunstância. Né? Então é isso. Paulo está falando: quero, irmãos, certificar que as coisas que me aconteceram, ele não diz da onde que proveio isso, tem antes de ser acontecimentos, antes de poder fazer qualquer coisa, antes de tudo. Ou seja, ele transcendeu os acontecimentos, as coisas que aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. E a discussão tem que ser: o que é o Evangelho, qual é o progresso do Evangelho, que é exatamente essa visão central que eu gostaria de pegar. Qual é esse ponto que Paulo talvez esteja falando conosco? Aí ele fala: tem 3 tipos de pessoas, e aqui eu não vou falar com uma pregação antiga, mas eu só sacar um pouquinho do texto isso, que ele vai se relacionar. Primeiro, de maneira que as minhas cadeias em Cristo me tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então eu fiquei pensando, nós julgamos as pessoas entre os bons e os maus. Começando pela guarda pretoriana, os maus são aqueles que causam em nós profunda dor, profundo desgosto, profundo mal. E nós falamos: este é o representante do mal na minha vida. Esse é o representante do demônio, né? Usando uma... São instrumentos demoníacos na minha vida para promover o mal. Paulo está dizendo: ora, gente, eu sofri, mas o meu sofrimento fez-me mudar e fez com que eu mudasse de tal forma as circunstâncias, veja, a posterior, depois do acontecido, que aqueles que foram contratados para realizar o mal receberam de mim o bem. Eu tive uma visão tão transformada da relação do bem e do mal, que aquele que era para me fazer o mal, hoje me ouve e é transformado pela minha presença ali. Eu não fui levado ali para converter os guardas, mas uma vez eu tendo entendido que as circunstâncias não fazem o padrão da minha existência, aqueles que eram para fazer o mal receberam de mim o bem. Eu inverti a situação. O cristianismo que há em mim altera o mal para o bem. O mal deles significa o meu bem. E eles agora são transformados pela minha presença na masmorra. Esse é o primeiro grupo de gente. Não estou falando... Eu quero dizer é que a relação do bem e do mal é distorcida por uma libertação da circunstancialidade. Meu desapego ao circunstancial, a minha fé que não está apegada mais se eu estou ganhando grana, se eu estou com saúde, se eu estou doente, se eu estou sozinho, se eu estou acompanhado, se eu estou feliz, se eu estou triste, essa circunstância que acontece com qualquer um de nós o tempo todo, isso daí já não determina mais a minha vida. A minha vida é determinada por uma experiência de liberdade. E essa experiência de liberdade faz com que aquele que queria o meu mal passe a receber de mim o bem. E eu não chamo o cara de mal. Ele altera, ele não fala, ele não traz nenhum juízo, falando com o filósofo, juízo de valor contra aquele. Ele não fala aquelas pessoas más, né? Aqueles representantes do demônio.
aqueles ímpios, aquelas figuras funestas que queriam me maltratar, eu estou pagando. Ele simplesmente fala, a guarda pretoriana, a guarda que é paga para fazer o trabalho deles, hoje conhece o Evangelho através da minha presença. Então, começa uma mudança de valor no meu ponto de vista. O segundo grupo, ele diz o seguinte: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Todos os tímidos, todos os medrosos, todos os reclusos, todos os amedrontados, que até então não se expunham estamos falando 2000 anos atrás, a se lançar a pregação do Evangelho, ou a uma visibilidade pública da fé, uma vez que Paulo prevalece sobre a circunstância, ou seja, a cadeia dele não diz a velocidade e para quem do Evangelho. A cadeia dele não determina os limites da fé, não determina os limites da qualidade dele. Ora, se um homem consegue, a despeito de tudo isso, ainda, abre aspas, ser feliz, por que não eu? Aquelas pessoas estão olhando para Paulo, os irmãos que tinham medo, que tinham timidez, que estavam reticentes, falam, ele é gente, ele não diferencia de mim, ele sente dor, ele sangra, ele geme, ele dói, ele chora, acontece tudo, por que não eu também não posso coparticipar disso? No que eu sou pior ou melhor? Né? Então é o segundo grupo de gente, né, que é afetado por essa transformação da visão no meu ponto de vista. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sobretudo, que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas coisas. Todavia, que importa? Gente, ele poderia se apegar a esses três tipos de gente. No primeiro, falar, eu estou sofrendo muito, os guardas estão me torturando e a minha dor me impede de progredir no Evangelho. Minha dor me limita a ação do Evangelho. Vocês se recusam a participar comigo e estão ocultos. E tem gente ainda que está me fazendo sofrer mais ainda. Não, o que me importa? Não, novamente eu me apego a isso. Não, nenhuma dessas três circunstâncias, mesmo a do meio, é que está levando o progresso do Evangelho. Paulo está falando de um outro ponto central, que é a libertação. E a libertação, do meu ponto de vista, é a libertação das circunstâncias. Nossa fé é muito apegada aos resultados exteriores do que acontece. Nós estamos, ou por um lado, dizendo somos abençoados porque somos bem-sucedidos na vida, ou por outro lado, dizendo Deus está me dando uma aprovação e eu tenho que passar por essa aprovação. Se eu passar por essa aprovação eu vou chegar. Ou, por um terceiro, eu me afastei de Deus, estou em pecado, por isso estou sofrendo. Não importa. Toda a nossa fé está ligada a algum evento, e na minha leitura, Paulo está falando exatamente a ausência dessa ligação exterior, desses eventos exteriores, é que me permite que o Evangelho progrida. Que eu possa me ater agora, não a esses fatos da vida, mas ao que é essencial na vida do Evangelho. Eu, uma vez percebido que não é a minha riqueza ou pobreza, a minha nudez, e aqui eu estou adiantando um pouco, ele vai falar isso no fim, nem a nudez, nem a roupa, nem comida, nem fome, não são estas circunstâncias que determinam a minha fé.
Então, como eu não estou mais ligado a esses dados exteriores, eu tenho que buscar uma outra razão do meu evangelho. Aonde que de fato está calcado e fundada a minha fé. Para mim ele está descrevendo isso. Ele não vai concluir aqui, o texto não é conclusivo, mas ele está costurando essa possibilidade para nós. Ele está dizendo, olha, o progresso do evangelho não é o progresso material e circunstancial da nossa vida. Não são as tribulações e não é a alegria. Não é a riqueza, não é a pobreza. Não é comida e não é a fome. Não é roupa, não é nudez. O que será? Né? O que será? Tanto importa. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, seja pregado, quer por pretexto, por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Tem gente querendo o meu mal. Ótimo, mas pregue. O outro quer meu bem. Ótimo, vai, pregue. Porque não são essas coisas que é o Evangelho. O Evangelho não está na pregação. Preguem, legal. Vamos lá, manda bala. Mas não é aí a questão central. Não estou preocupado com isso. O que me importa tudo isso? Que importância tem para o progresso do Evangelho de Cristo em mim? Se tem gente pregando para o meu mal, se tem gente pregando para o meu bem. Se tem guardas ou não tem guardas. Isso não altera o progresso do Evangelho. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada... Não, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pelo vosso Espírito, Jesus, me redundará em libertação. Aqui a libertação, obviamente, tem dois sentidos. Eu estou pegando um sentido mais espiritual da coisa e desprezando o sentido efetivamente histórico, é a libertação física. Ele está falando, eu espero que o Espírito e a oração de vocês me libertem. Mas vamos pensar numa outra liberdade que é muito maior, que é essa liberdade que eu estou tentando enfocar no próprio Evangelho, que produz esse progresso do Evangelho, né? Uma libertação espiritual que vem antes da libertação física, porque senão ainda eu estou preso no resultado. Segundo a minha expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Aí Paulo começa a polarizar. Fala, olha gente, eu caí nessa encrenca, mas eu estou percebendo que é essa encrenca que está me conduzindo a um encontro com Deus. Essa encrenca aconteceu. Só que agora eu estou encontrando com Deus. O meu encontro com Deus é o próprio progresso do Evangelho em mim. E agora eu já não estou preocupado com o bem e com o mal que estão nas pessoas, se eles fazem por isso ou por aquela razão. Como eu estou nessa situação, eu começo a entrar numa crise que me parece se avizinhar. Eu vivo ou eu morro? O que é melhor? Viver ou morrer? Se eu já estou livre, se eu estou livre da vida, abre aspas, então o que me importa morrer? Paulo então introduz exatamente isso que é, vamos dizer, o limite de uma experiência cristã, o limite de quando do desapego da existência. Né? Eu estou absolutamente desapegado, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de comida, eu não preciso de roupa, eu não preciso de gente, eu não preciso de nada. Eu absolutamente estou largado na vida, e como largado na vida tem uma experiência absoluta com Deus, e essa experiência absoluta com Deus diz, você está livre, livre de tudo. Ótimo, o que me importa viver, o que me importa morrer. Ele começa a tratar a partir de agora exatamente essa questão central, que nenhum de nós ainda experimentou, mas nós podemos supor por abstração, que se nós pudéssemos um dia falar o seguinte, dane-se as coisas. Eu quero é Jesus. Aí você pergunta para você mesmo, tá bom, dane-se as coisas, eu quero é Jesus para que ele veio. Então vamos morrer, que é muito melhor, porque ele está desapegado mesmo. Você não tem por que estar ainda preso quando você já é livre. E a liberdade? Da liberdade poderia parecer que a liberdade maior é a morte, porque eu estou livre até do meu corpo. Né? Ele vai falar exatamente isso. Eu estou livre de tudo, inclusive do meu próprio corpo. A minha vida não tem mais sentido, porque eu estou tão livre, e livre é exatamente livre disso, né? uma radicalização da liberdade. Estou livre mesmo, eu não preciso nem respirar. Eu estou livre da respiração, livre da fala, livre de gente, livre da comida, livre do bem-estar, livre de todas as circunstâncias que me envolvem.
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Chega no limite. Eu vivo porque vivo Cristo. Mas para mim, muito melhor morrer. Né? Quer dizer, ele entra quase que... Se a gente parar aqui nessa minha leitura, entramos numa depressão profunda, né? Porque nós, como crentes, podemos falar, bom, então eu também quero essa experiência. Uma experiência de liberdade tal que não tem contas a pagar. Que não tem problemas familiares. Que não tem problemas sociais. Não tem nada, é lucro morrer. Né? Então eu transcendo a própria existência. Entretanto, aí ele põe um entretanto. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu hei de escolher. Aqui ele começa uma profunda virada da liberdade cristã. E a liberdade cristã vai se confrontar com uma coisa chamada necessidade. Estou jogando essa palavra antecipadamente porque a gente vai ter que entrar nessa palavra, e ela é a própria virada do texto. Né? Ele fala, ora, entretanto, eu poderia realmente querer morrer. Eu poderia realmente abstrair da existência física e morrer, porque o morrer é lucro. Porque o viver já é Cristo. Eu já não preciso mais de ser rico, ser bonito, famoso e ter as coisas. Porque a minha vida já se perdeu na vida de Cristo. Vamos usar uma outra palavra filosófica. Eu encontrei em Cristo a minha identidade. Eu perdi a minha própria personalidade, minha própria autonomia, e encontrei em Cristo a identidade. Ele é a minha vida. Não existe vida em mim. Existe vida em Cristo. E eu estou em Cristo. Agora que eu morra. Mas ele fala um entretanto. Entretanto. E esse entretanto começa uma grande mudança na discussão. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir. Entra a palavra desejo. E estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor do que a vida que eu estou vivendo hoje. Muito melhor, gente. Pô, eu estou livre. Aí ele vem. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. O entretanto vem até aqui no mas, por vossa causa, é necessário. E a palavra necessário, para a gente, é uma palavra que perdeu a força. Mas a palavra necessário, na raiz etimológica, lá no fundamento dela, significa necessário. Esse, em latim, é ser. Necessário é aquilo que faz o ser ser. Aquilo que eu sou se realiza na necessidade. O que eu sou me faz viver de uma determinada forma. Exemplificando com uma linguagem nossa, é necessário Deus amar. Deus não consegue não amar, porque o ser de Deus, a essência divina, aquilo que Deus é enquanto é o amor. E Ele não pode fazer absolutamente nada para não amar. A onipotência divina se esgota no seu próprio amor. Então Paulo está dizendo o seguinte, é mais necessário viver na carne. Ele põe a necessidade acima do desejo. Ele fala, eu tenho desejo de morrer, mas é necessário para mim viver. Porque exatamente a minha vida é Cristo. Embora a morte possa aparecer num primeiro momento como lucro, a minha vida sendo Cristo, a minha necessidade, aquilo que traz a minha liberdade, que é Cristo, traz em mim uma necessidade. Você vê o jogo, a liberdade me parece fazer absolutamente livre de tudo. Eu não preciso de vocês, eu não preciso disso, eu não preciso de nada. Mas quando eu me deparo com Cristo, com a vida de Cristo, e eu encontro em Cristo essa identidade, eu encontro logo depois com a necessidade, com aquilo que sem o qual eu não sou. Então ele fala, eu preciso, eu necessito, é imperativo na minha existência que eu permaneça na carne. Por quê? E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós.
para o vosso progresso e gozo da fé. O cristianismo dele, que começa exatamente com esse despego circunstancial, onde ele agora não está nem aí para os guardas pretorianos, não está nem aí para quem está pregando o evangelho por ciúmes ou para fazê-lo sofrer. Ele encontra com Cristo, ele fala, agora não vivo mais eu, mas vivo em Cristo. Ele encontra a partir daí um ponto chamado necessidade, e a necessidade da carne o coloca exatamente em frente ao próximo. O cristianismo então faz uma grande virada. A experiência de Paulo de desapego das circunstâncias o coloca numa grande virada de necessidade do próximo. O meu ser se realiza quando eu, livre, amo. A minha liberdade agora é a mesma liberdade de Deus, de amar. E por amor eu me convenço de permanecer. Eu me convenço de que é pelo próximo, pelo outro, pela existência do outro, é que eu devo permanecer na carne. E a minha existência na carne já não é mais inferior. Já não é um lucro morrer. É uma perda morrer. Porque eu morrendo, eu não cumpro a minha necessidade. Eu não cumpro com aquilo que eu devo ser. Eu abdico da própria experiência cristã. Um cristianismo que quer ir não é cristianismo. Porque o cristianismo é aquele que fica. Porque ele é constrangido a ficar e fala, por conta de vocês, por amor, a mim primeiro, porque é necessário. Gente, necessário é isso. Eu não consigo não ser isso. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser isso que eu estou fazendo. Isso é necessidade. É como a Terra girando em torno do Sol. É necessário que a Terra gire em torno do Sol. A Terra não sai andando pelo universo. É necessário que ela gire em torno do Sol. Deus é necessário que Ele ame. E Paulo diz, é necessário que eu fique na carne. Por quê? Porque eu estou convencido que nós precisamos continuar. Ele encontra na liberdade cristã a necessidade cristã, a necessidade do amor. Ele não está falando ainda aqui, mas ele encontra exatamente na presença da igreja, do outro, essa necessidade vital do cristianismo, do encontro. Então, convencido disto, estou certo que ficarei. Por quê? Porque a minha necessidade é ficar. E permanecerei com todos vós, que o vosso progresso e gozo da fé. Eu progredi na fé, agora o nosso progresso na fé. A minha presença convosco traz progresso para vocês também. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo, pela minha presença convosco. Então, é por isso que eu estou armando esse círculo. O centro, para mim, de Filipenses está no capítulo 2. Né? Lá no fim é que ele vai falar, eu não preciso de comida, não preciso de bebida, não preciso de nada, porque tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é o tudo posso do super-homem. O tudo posso é, nada disso me faz cristão. O tudo posso é, a circunstância não determina a minha vida. Mas antes ele tem que passar por isso. A minha experiência cristã, a partir de agora, gente, agora que eu me enfiei nessa cadeia, ou me vi nessa cadeia, acordei de manhã na cadeia, agora eu entendi que o centro do cristianismo é um profundo desapego como referência de fé a todas essas circunstâncias. As circunstâncias não determinam a minha fé, a minha salvação, a minha santidade, não representam nada. Porque eu encontrei em Cristo a minha identidade. Agora eu corro o perigo de, encontrando em Cristo a minha identidade, querer morrer. Ele fala, não, porque eu encontrando em Cristo a minha identidade, eu encontro a minha necessidade. E a minha necessidade é ficar com vocês, para que nós progressamos. O progresso agora não é individual. O progresso agora é coletivo, é eclesiástico. É essa passagem. Se eu, na minha leitura, se eu distorço lá na frente, digo, Deus fez isso, eu nunca vou ter liberdade. Eu tenho que encontrar com a minha liberdade. Eu tenho que encontrar com a minha possibilidade, inclusive, de abdicar com a vida. Mas eu, em vez de abdicar da vida,
eu encontro na vida a minha necessidade. E fala, fico. Fico por amor. Fico porque esse é um movimento divino. Fico porque é na terra que é para ficar. Não tenho nada para fazer no céu. No céu não existe nada para fazer. Ainda que pareça bacana, gostoso, maravilhoso, ruas de ouro, mansões, o céu não tem nada para mim. Não é lucro, é um lucro aparente. Ele abdica desse lucro e fala, isso para mim não é nada. O que vale é a minha necessidade. O lugar onde eu devo ficar é convosco. E a minha liberdade é que me permite essa experiência final. De abdicar de um lucro aparente por uma realidade. A realidade da vida em igreja. Eu mudo o meu conceito. Então, se a gente poderia falar e fixar só nisso, nós temos muitas vezes buscado situações externas, vamos dizer, ou balizamentos para a nossa fé, ou, vamos dizer, sentido da ação de Deus para a nossa fé. Quando eu entendo, a partir daqui, de outros textos que eu estou na cabeça, também não vou entrar para não criar polêmica, mas entendo que é exatamente o contrário. É exatamente quando nós abdicamos de olhar para as circunstâncias externas como balizamento ou sentido da nossa existência diante de Deus, é que a gente tem a possibilidade de encontrar Deus. E aí a gente fala, opa, encontrei Deus. Aonde? Fora das circunstâncias, apenas na fé. Ah, então agora eu desgrudo do mundo e vou viver nas nuvens? Não, porque é necessário que eu esteja convosco. A minha liberdade encontra necessidade exatamente numa experiência cristã de fé. E não ao contrário. Eu sou jogado à terra e não sou convidado para o céu. Uma pergunta. Eu creio nessa versão, nessa verdade. Mas, como cristãos, né, nós temos essa tendência de querer pôr juízo de valor nas circunstâncias. Querendo ou imaginando que Deus tem um plano, que esse era o plano de Deus, né? Até para justificar um insucesso, uma mazela, né? Morre alguém e o cara fala, não, foi da vontade de Deus, né? Você já ouviu isso? Ou passou por uma circunstância ruim, mas essa era a vontade de Deus, porque lá que ele precisava aperfeiçoar sua fé, tudo isso que nós já conversamos. Existe essa tendência do ser humano cristão, ou não, mas principalmente do cristão. Da onde vem isso? Da onde que vem essa distorção? Você consegue identificar isso? Da onde vem essa distorção do nosso... que a gente deixa de olhar para essa liberdade de Cristo, que torna a circunstância absolutamente... Deixa eu completar só o seu... eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu só acho que você não entrou no que você começou a falar. Você começou a falar, vou falar a favor do não determinismo, mas para mim você não entrou nessa questão. O que eu entendi é que em qualquer circunstância, a circunstância não interessa para o meu relacionamento com Deus. Isso. Então, vamos por mais fácil e por mais difícil, no meu entendimento. Se as coisas acontecem circunstancialmente, de forma aleatória, nada foi determinado a priori, anteriormente. Então, Deus não programou nada. E a experiência cristã não é uma experiência conduzida por Deus no sentido, vou levar o Hamilton para a masmorra e lá vou ver o que ele faz. É o contrário. Deus fica olhando, entre aspas, e o Hamilton foi para a masmorra. Por uma outra situação qualquer, um conjunto de fatos levaram o Hamilton para a masmorra. Aí Deus fala, vou lá com o Hamilton agora. É uma coisa que eu não falei, mas há de se falar nas próximas vezes, é isso. Deus vai e se mete na masmorra com você. E ele fala, será que ele vai me ver? É isso
A experiência não foi programada e determinada por Deus. Não houve uma necessidade dos fatos para que você experimentasse Deus. Necessidade no sentido que eu estou usando. Uma obrigação dos fatos deterministicamente te levando lá. Eu só entendo esse texto nisso. Aconteceu. Agora eu olho e procuro quem está comigo na cadeia. Opa, Jesus está aqui. Cristo está aqui. Eu mudo a minha visão de mundo a despeito da circunstância. Entendeu? Então nesse sentido, eu quebro com o determinismo. O determinismo diz o seguinte: Hamilton, todas as coisas são conduzidas por Deus na tua vida. Eu estou dizendo, nem todas as coisas são conduzidas. Mas pode acontecer. Por exemplo, o que vai determinar? Como o pai que educa o filho, por exemplo. Às vezes você tem que fazer o filho passar por situações que não são agradáveis. Será que você tem que passar? Bom, isso é uma questão de educação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa experiência cristã, que é uma coisa que eu pensei já tarde, que eu acho legal isso, mas é complicada, é o seguinte: eu tenho que vivenciar a presença de Deus de tal forma que, por hábito espontâneo, quase natural, eu estando na masmorra, eu olho Jesus, eu olho Cristo. Sim, mas é posterior. Cristo não me quis passando. Deus programou, você, como ele falou, ele passou pelo sofrimento extremo porque Deus quis provar a fé. Por exemplo, esse caso do Paulo aí, você falou assim, bom, o Paulo falou, eu estou nessa situação. Não sei se foi Deus ou não foi, mas o fato é que nessa situação criou-se um ambiente para me aproximar de Deus. Porque ele viu Deus. Então, mas será que numa outra situação ele não teria mais dificuldade de ter esse encontro com Deus? Sim, claro, não tem problema nenhum. E aí eu talvez entre um pouquinho na visão do Sérgio, na pergunta do Sérgio. O fato é que eu não sou livre enquanto a situação determina a minha experiência com Deus. Eu tenho que viver uma experiência com Deus a despeito da situação. Por isso que não pode ser determinista, porque o determinismo diz o seguinte: as situações determinam a minha experiência com Deus. E a liberdade me diz o seguinte: a despeito da situação, eu tenho experiência com Deus. Eu estou sozinho em casa vendo televisão, eu posso estou vendo jogo de futebol. Eu quero louvar Deus. Por quê? O que te levou a louvar? Não sei. Veio em mim a vontade de dizer, oh, glória, aleluia, seja exaltado. Mas está jogando 15 de Piracicaba com o ABC de Natal. E eu louvei a Deus. Não tem mínimo interesse, segunda divisão, terceira divisão, eu estou ali nem prestando atenção. O que eu quero, o enfoque é esse. Deus não me conduziu ao jogo de futebol para que eu louvasse. Louvei porque eu estava ali e olhei para Deus. Uma coisa de Deus aconteceu em mim. O determinismo me obriga a ficar olhando para as circunstâncias e dizer Deus está movendo as circunstâncias e me levando a essa situação. O que eu estou propondo da liberdade é o seguinte: circunstâncias acontecem e eu estou olhando para Deus ou não? Não sei como eu me enfiei nessa encrenca. O fato é, eu posso ter uma experiência com Deus ali. Eu sou livre das circunstâncias. Entende por que eu tive que quebrar? Porque senão eu não entro em liberdade. Eu estou preso às circunstâncias para dizer da minha experiência. Deus conduziu ou não conduziu. Estou dizendo, Deus conduz a despeito dele. Eu estou nadando com meus filhos na praia e tenho uma experiência com Deus. Eu estou trabalhando, tenho uma experiência com Deus. Eu estou mal, tenho uma experiência com Deus. Estou bem, tenho uma experiência com Deus. Que experiência? Não sei. Porque esse pré-determinismo é meio injusto, né? Eu sempre vejo como injusto, porque, pô, meu, que sacanagem, Deus escolhe quem vai nascer na favela e quem vai nascer no... Mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que quem nasce na favela é pior do que pior, a gente que não nasceu? Não estou achando que é pior. A pessoa Mas não, ele vai sofre tomar pra cuidado caramba. de né? É o que o Pedro falou lá. O Pedro falou exatamente o contrário. Ele falou o seguinte: bom, o cara que é o ricão lá, ele veio me procurar porque ele está desgraçado da vida dele. E o pobre vem da mesma forma, está desgraçado da vida dele. Não tem.
Não, mas as Mas circunstâncias eu acho são que bem é fácil pra gente falar isso que não tem, que tudo bem, é porque não é a gente que está na favela, morando embaixo de um pinga-pinga quando chove, e você quer dormir, você não tem cama seca para cara dormir, que é né? Não tem remédio para trilhardário que não consegue dormir, que toma droga, que a vida é uma desgraça, não tem família. Não, uma baita desgraça isso. Eu sei que é, mas não sei se ele entendeu, porque em linhas gerais, tudo bem, o mal pode acontecer com o favelado ou com o rico, mas por que você nasceu na É diferente, totalmente diferente. Você está tomando como referência o cara ser rico ou pobre. Para ele ser justiçado ou injustiçado. Mas você só pode falar isso numa experiência de abstração da fé, que é exatamente essa experiência que eu estou falando. Porque se você tomar como qualquer referência exterior, você tem que falar o que você está falando. Você tem que chegar e falar o seguinte: ora, as minhas condições, inclusive de angústia pessoal, me determina a minha fé. E eu estou falando, se é graça, se nós enxergamos qualquer forma de graça no cristianismo, então nada pode determinar a presença de Deus na minha vida. A única coisa que pode acontecer é eu olhar para Deus. Eu estou lá nadando e acontece um tsunami. Sem querer, eu estou lá embaixo. Aí eu levanto e vejo que aconteceu a desgraça. Não posso dizer, Deus me livrou. Mas eu posso dizer, puxa Deus, glória a ti, que eu estou vivo. Uma coisa é diferente da outra. Se eu falar, Deus, obrigado, o Senhor me livrou, eu tenho que olhar 10 milhões de pessoas mortas e falar, por que eu e não ele? Agora se eu falo, oh Deus, obrigado, porque eu estou vivo, eu falo, agora eu vou chorar com os mortos. Porque eu agradeço a minha vida, porque eu amo a minha vida, mas eu tenho que chorar os mortos. Agora eu vou falar, Deus me livrou. E o outro, por que ele... Ah, porque ele é muçulmano, porque ele bebe, porque ele fuma, porque... Pô, meu, que Deus maldito é esse? Desgraçado que mata todo mundo, porque... Pô, eu também sou pecador, então por que o Senhor não me levou? Porque eu falo palavrão, porque eu penso besteira, porque eu às vezes faço umas coisas que eu me arrependo. O que eu sou melhor? Agora eu posso, a posterior, falar, obrigado, porque eu estou vivo. É essa leitura que eu quero falar, e talvez a Esther tenha. Agora, se eu falar, obrigado porque o Senhor me salvou, eu não consigo. Fala, não, então o Senhor, falar que nem Moisés. Deus falou para Moisés, Moisés, vou desviando um pouquinho, mas enfim. Moisés, eu vou destruir o povo, vou manter só você. Começa por mim. Então, se vem um tsunami, o Senhor mata só a mim e deixa os outros 1 milhão vivos, Senhor. Porque eu sei para onde eu estou indo. Mas e aquelas vidas, Senhor? O Senhor preserva. Por amor a mim, preserva 1 milhão. Não, eu só quero dizer, obrigado porque eu estou vivo, que o Senhor me salvou. É isso que eu não consigo. Então, só num ambiente de liberdade circunstancial, a posterior, eu posso dizer, obrigado, Senhor. Porque eu vou conseguir respirar mais um tempo, vou continuar na vida, que é muito bom viver. Embora possa, em alguns momentos, falar que para mim morrer é lucro, mas eu tenho necessidade da vida. Então o determinismo me choca por essa, que nem a minha amiga falando, um cara agradeceu a Deus porque no avião da TAM que caiu aqui, ele, graças a Deus, não entrou no avião. Oh, Deus me livrou. E os 200? Eu não sei os 200. Não sei, tinha um pecado. Desculpa. Sim, mas aí você tem que inventar uma história. É uma justificativa para... Então, ou Deus é ruim, ou então tem que ter uma lógica determinista. Por isso que é determinismo. Então, há uma determinação factual. Por exemplo, você está falando, morreu é porque Deus é ruim. Mas o Paulo mesmo está falando, morrer não quer dizer muita coisa. O que quer dizer morrer? Sim, porque ele tem desejo de morte. Não, desejo é assim, que nem eu tenho desejo de tomar mais um copo de coca, então, eu vou lá e tomo. A necessidade... Não, o que eu estou falando é o vida. seguinte, você está falando assim, ele morreu, então Deus é mauzinho. Mas não, porque para Deus morrer não quer dizer nada. Não. O Sérgio um dia leu o Salmo aqui, que ele podia até ler de novo. O Senhor não se alegra com a morte. Quer dizer muita coisa. Se vamos lá, Jesus no Getsemane, ele não estava cantando Não, pensa nas e dançando. famílias destruídas, né?
Jesus não estava no Getsemane falando, legal, hoje é meu dia, vou para o céu, para a casa do papai. Estava suando sangue. E Lucas diz o seguinte, cheio de temor, suava sangue. Temor por olhar, porque ele foi para o inferno, mas ele sabia que era o terceiro dia para o céu. Não suar sangue nada, tem que ficar feliz, porque daqui a 3 dias, se eu souber que eu vou ganhar na Mega Sena, já vou gastar no cartão de crédito hoje. Porque eu sei que daqui 5 dias eu tenho dinheiro para pagar. Gente, a vida é necessária. E Deus deu a vida bios, vida, de beliscar e doer. Nós não podemos imaginar que a nossa vida só acontece depois. Isso daí é problema de Deus. Nosso problema é necessário que eu fique na carne. E eu só posso ter essa experiência da necessidade da carne como libertação da própria carne. Para enxergar a necessidade, eu preciso primeiro estar livre. Livre das circunstâncias para enxergar a essência da minha existência. E ele transcende, acho que, a ele, né? Porque ele não, a necessidade não é por ele. Isso que é fantástico. Exatamente. Transcende a ele. A morte traria lucro, porque a morte traria bem-estar para ele. E ele fala, não, a necessidade é o outro. Então, por vocês, eu prefiro. É interessante. Talvez esteja aí a resposta à provocação da pergunta que eu fiz, porque quando a gente está nas circunstâncias achando bode expiatório, quer seja Deus ou demônio, nós estamos pensando em nós. E não no outro nem pensar, né? Nós estamos pensando em nós mesmos. Em nós os livros. E também, pelo menos a mim já passou muitas vezes, de desejar morrer mesmo. Porque a situação é ruim, eu prefiro, bom, se o céu é bom, se eu vou estar com Deus, eu tenho situações terríveis aqui para resolver, que Deus me leve, o que venha logo, porque o desejo. Desejo de É o morte. desejo. Quem aqui nessa sala, vamos agora falar entre irmãos e amigos, quem aqui já não pensou em morrer efetivamente, exatamente por um processo de angústia profundo e dizer, a minha vida morta é melhor do que a minha vida viva. Eu prefiro morrer e não ter que enfrentar a problemática da minha existência do que amanhã acordar e ter que enfrentar algumas situações que eu estou em pânico. Eu não estou falando isso de forma teórica, estou falando de forma prática entre nós. E aí Paulo fala exatamente isso. Morrer é lucro. Na situação que eu estou, nós não estamos falando de um Paulo vivendo né, lá em Dubai, naquele apartamento de luxo lá. Estou falando do Paulo vivendo numa masmorra romana de 2.000 anos atrás. Então ele está falando lucro, mas entretanto é necessário que eu fique na carne. E aí eu acho que o Sérgio pegou algo que é o fundamental. Ele abdicou de si, a liberdade de si mesmo. E aí ele enxerga